Senhoras e senhoras, o nosso bom dia e, mais uma vez, um agradecimento pelo convite honroso de nós estarmos aqui pela quarta vez, colaborando com esse trabalho maravilhoso de levar conhecimentos cada vez mais profundos dentro da área da espiritualidade, da saúde, da medicina. Bem, o motivo dessa minha apresentação é o nosso quarto livro, intitulado Alienígenas ou Médiuns. Muito bem. Por que eu escrevi esse livro? Acredito que algumas pessoas que aqui estejam me vendo pela primeira vez e me ouvindo. Mas eu acredito que a maioria já conheça o que está aí mostrado. A fotografia desse amigo que vos fala, ao lado de um médico desencarnado, cirurgião alemão do exército nazista, denominado Frederick von Stein, que se aproximou do Lar de Frei Luís, instituição espírita kardecista cristã do Rio de Janeiro, onde nós atuamos há 40 anos, porque estavam reencarnados no nosso educandário crianças que tinham sido judias em vidas passadas. Então vejam que a perseguição e o ódio continuam mesmo depois da nossa desencarnação. Mas Frederick foi conquistado pelo amor de Frei Luís, que também era alemão. Então, por que eu escrevi esse quarto livro? A história de Frederick e os nossos contatos ao longo de 40 anos estão descritos no nosso primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, que é o livro pelo qual vocês me conhecem, que o livro chegou aqui, e também nos outros dois que nós escrevemos. Muito bem, então por que escrevi esse livro? O que é que nós estamos aqui a mostrar? Uma cirurgia hiperfísica realizada por um médico espiritual super incorporado num médium de efeitos físicos, chamado Gilberto Arruda, já desencarnado, e que então é importante nós sabermos ou definirmos o que seja uma cirurgia hiperfísica. É aquela que ultrapassa os limites físicos do nosso corpo humano. Nós, médicos encarnados, não sabemos como proceder assim. Então, quem procede assim são os médicos que já desencarnaram e que continuam vivos, como todos nós sabemos. Muito bem. Certa vez eu perguntei a Frederick, por que nessas cirurgias hiperfísicas que vocês realizam, nunca vi Frederick utilizar nenhum instrumento metálico em todo esse tempo que com ele eu observei o seu trabalho? Se você sabe desmaterializar um tumor, uma placa de ateroma, um corpo estranho, naqueles que o karma permite, por que há necessidade de que haja sangramento durante as suas intervenções? Se você simplesmente sabe desintegrar molecularmente um corpo estranho, uma placa de ateroma, um tumor, não precisaria haver sangramento. Resposta: para que aumente a fé do paciente e a sua, a minha. E certa vez eu disse, Frederick, quando eu atuo como cirurgião e eu vou operar um fígado, um pâncreas, uma vesícula, um baço, eu mergulho dentro do abdômen do paciente. Mas eu vejo você, frequentemente, na maior parte das vezes, atuar tão somente na superfície dos corpos dos pacientes. Por quê? Resposta: nós sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e elevá-los até a superfície do corpo. Então, assim, não temos a necessidade de mergulhar dentro das cavidades humanas, do corpo físico, do abdômen, do tórax, como vocês procedem. Isso tem quase 40 anos de ocorrência. Nunca mais esse ensinamento saiu da minha mente. Muito bem. O que é um ectoplasma, para aqueles que estão me conhecendo pela primeira vez e que não tiveram ainda a oportunidade de saber o que é esse fluido energético presente em todos os seres vivos, inclusive nós, com uma potencialidade energética incalculável, inimaginável a nós. Fluido altamente energético existente em todo ser vivo, ainda imponderável à nossa ciência, e que serve como base a todo e qualquer fenômeno físico mediúnico, culminando
com a materialização de espíritos desencarnados no nosso meio, fenômenos com os quais, mais uma vez eu repito, convivo há 40 anos. Então não dá mais para mim voltar atrás, eu posso só seguir à frente. As minhas convicções de tudo que já foi dito aqui e que vai continuar sendo dito hoje e amanhã são inabaláveis. Somos seres eternos. Corpo físico, uma vestimenta temporária que necessitamos para interagir com o universo que nós estamos habitando. Aqui está uma fotografia que eu já apresentei aqui outras vezes, de um médium de efeitos físicos no Lar de Frei Luiz em transe, expelindo pelos orifícios naturais do corpo, médiuns extremamente raros em toda a história da humanidade. O tal ectoplasma que nós não sabemos quase nada. Tem cloreto de sódio, tem albumina, restos celulares e paramos por aí. É ainda um mistério profundo o que seja esse fluido energético existente em todos nós. Foi conseguida uma fotografia também que um médium chamado Jacques Weber, nos Estados Unidos, em que se observa o ectoplasma saindo dos seus orifícios naturais do corpo e nas suas extremidades eles adquirindo uma formação digitiforme, uma mão com 3 ou 4 prolongamentos como se fossem dedos, e que quando seguravam determinados objetos eles seriam elevados e não levitados. Aqui está a razão das chamadas mesas girantes que levaram Allan Kardec a entrar na linha do espiritismo, não é? O nosso codificador. Quando esse ectoplasma está muito fluido, muito vaporoso, e que nós não conseguimos distingui-lo na sua atuação em conexão com o corpo do médium, nós achamos que os objetos estão levitando. Na realidade, não estão levitando, eles estão sendo elevados por um fluido energético chamado ectoplasma. Muito bem. Qual é a energia envolvida nessas materializações? Eu acabei de dizer aos senhores que é difícil imaginar. É o que afasta a ciência, o que afasta a medicina de nós ainda. Se eu pegar 60 gramas da corpo de qualquer um dos senhores e senhoras que aqui estejam, nós teremos energia na medição dos átomos existentes nessas 60 gramas para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas em Hiroshima. E se eu calculasse toda a energia dos átomos que compõem todo o meu corpo, estou pesando aí 90 quilos, talvez eu tivesse energia para construir 144 mil bombas atômicas. Isso quem dizem são os físicos, são os cientistas que nos dizem isso. Muito bem, se eu soubesse como canalizar inteligentemente toda a energia existente no meu corpo, talvez eu conseguisse acalmar o mar, ou o vento, pelo menos em torno de onde eu estivesse. Então, no meu humilde entendimento, eu acho que era isso, ou que foi isso que Jesus fez. Que ele sabia controlar inteligentemente toda a energia existente em nós, sem falar nas energias espirituais, e aí as palavras dele são categóricas: todos vós sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas coisas que eu faço e outras maiores ainda. Maiores ainda. Então, isso é o que nos aguarda. Por que eu escrevi esse livro? A lembrança de ectoplasma em forma de colchões elevando os órgãos. Estou eu, quase 40 anos depois, sentado na minha sala assistindo um documentário denominado Alienígenas do Passado, e é feita uma apresentação da construção das pirâmides antigas do Egito. Eu toquei nesse assunto quando eu terminei a minha apresentação há 1 ano. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma continuação do que eu comecei em junho de 2016. 2.300.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas, removidos de uma pedreira localizada a 900 quilômetros, há 4.000 anos, onde não se conhecia a roda, nem o ferro, muito menos aço. E, segundo os historiadores, essa pirâmide, que é a mais alta construção humana até a Torre Eiffel, foi construída ao longo de 20 anos, onde deduz-se que teria se colocado um bloco de pedra a cada 2,5 minutos. Absolutamente impossível. Há 4.000 anos? Nem hoje. E aí o apresentador diz o seguinte:
foram encontradas algumas descrições em alguns túmulos antigos de que os mestres construtores do Egito antigo colocavam uma estranha substância branca sob as pedras e assim as deslocavam facilmente. Se coloquem na minha posição. Há 40 anos convivendo com fenômenos de materializações, recebendo informações de médicos desencarnados materializados, tendo recebido uma informação de colchões de ectoplasma capazes de elevar os nossos órgãos, para que eles possam atuar nas cirurgias hiperfísicas, sabendo a energia fabulosa envolvida nesses fenômenos, e vejo um documentário em que isso é dito, eu acho que eu vou escrever um 4º livro. Alienígenas ou médiuns? Porque os historiadores atuais, modernos, estão atribuindo a construções egípcias antigas auxílio de extraterrestres. Não somos contra. Existe vida no universo inteiro. É o motivo da minha apresentação de amanhã, a conspiração universal pela vida. Mas eu coloco o leitor que tome as suas decisões ao ler as nossas experiências. Alienígenas ou médiuns? Muito bem. Aí está um filmete que a gente sempre coloca, mostrando o trabalho braçal, pedras pesadíssimas sob troncos, alguma coisa branca talvez colocada por baixo das pedras, e que, no meu entender, eu não posso deixar de pensar que pode, hipoteticamente, ser ectoplasma, porque a mediunidade era profundamente conhecida no Egito Antigo. Os senhores do país eram os sacerdotes e não os faraós. Será que aquelas câmeras egípcias não poderiam ter sido utilizadas com ou sem ajuda de extraterrestres, como câmeras de ectoplasmia, onde médiuns de efeitos físicos tremendamente desenvolvidos pelos sacerdotes poderiam ser utilizados como focos de energia? Muito bem. Então, e aí o que aconteceu foi o seguinte: outras coisas começaram a acontecer, que eu resolvi estudar. Uma série de acontecimentos atribuídos à ajuda de extraterrestres na história da humanidade e que nitidamente nós percebemos que tem componente mediúnico. E aí nós fomos dividindo em uma série de capítulos, estudando, e não para. Eu acho que se eu tivesse material para escrever 2, 3, 4, 5, 6 livros com esse mesmo título, eu teria material para estudá-los. Porque a mediunidade acompanha a humanidade em toda a história da humanidade. Os médiuns foram utilizados, muitas vezes, em determinadas descobertas que mudaram o rumo das nossas civilizações. Muito bem. Outra informação intrigante: a microsimetria no Antigo Egito. Como é que essa microsimetria poderia ser exatamente executada na profundidade do deserto do Saara, no calor do deserto do Saara, sem iluminação? Como isso seria possível? Muito bem. Observem o que diz esse autor, Christophe Dunn, autor do livro The Gibbs Power Plant. Vamos ver o que ele diz no livro dele. O único método que satisfaz plenamente a lógica do ponto de vista técnico e explica todos os fenômenos observados nas intrigantes construções egípcias é a usinagem ultrassônica. Vamos ver o que é essa tal usinagem ultrassônica. Ferramentas de alta complexidade, cujo movimento oscilatório de suas sondas é capaz de desbastar materiais duríssimos, como, por exemplo, o granito, e tais instrumentos podem vibrar a uma frequência de 19 a 25 mil ciclos por segundo. Isso seria possível 4.000 anos atrás? Os egípcios teriam esse material, teriam essa tecnologia, teriam essa ciência? Daí a ser levantada a hipótese pelos nossos historiadores modernos da ajuda alienígena, e que as pirâmides seriam simplesmente transmissores de focos de energia por todo o nosso planeta e também para fora do planeta. Muito bem, eu não nego essa possibilidade, só estou colocando a probabilidade da utilização da mediunidade nessas construções. Muito bem, aonde é que traria
a mediunidade, sondas de tecnologia ultramoderna, com rotações a milhares de vezes por segundo, nas construções egípcias antigas? Muito bem. E aí estão as hipóteses da microsimetria, no calor e sem luminescência. Ferramentas próprias dos antigos egípcios? Descartada essa hipótese. Impossível. Tecnologia alienígena? Coloca interrogação. Tecnologia atlântida, levantada também por alguns outros historiadores? Bota interrogação. Mas, humildemente, coloca uma quarta hipótese. A mediunidade de efeitos físicos, que me levou a colocar também nessas hipóteses, ao longo de 40 anos, observando essas ocorrências. Ao longo de 40 anos. Essa é a principal razão que eu lhes digo, eu não tenho mais como voltar. Só posso caminhar à frente, acreditando nas verdades pregadas pela filosofia espírita kardecista cristã e ansioso em cada vez mais conhecer, porque me parece, como médico, que a ciência que está se descortinando à nossa frente após a nossa desencarnação será muitíssimo mais complexa do que aquela que nós estudamos como espíritos encarnados, como médicos encarnados. Possibilidade mediúnica de efeitos físicos. Telecinesia ou psicocinesia. Já vimos isso ser tocado hoje aqui pela manhã. Médiuns que falam línguas que nunca aprenderam, diferente da língua materna. Inclusive línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim. Transposição de matéria entre universos paralelos, o que nós estamos chamando de plano espiritual, plano celestial, plano astral, a ciência já está chamando de universos paralelos. Não estão negando a existência de outros planos de existência. Transposição da matéria através da matéria, cirurgias hiperfísicas, desmaterialização parcial ou total de corpos, bioluminescência, desintegração e reintegração a nível molecular e atômico da matéria e outras. Prezados amigos, me permitam me dirigir aos que aqui se encontram como se fôssemos uma única família e, na realidade, somos. Estou diante de uma família, vocês são meus irmãos, são meus sobrinhos, são meus tios, são meus pais, são minhas mães. Tudo que aqui está descrito, eu tive oportunidade de comprovar nas reuniões de materializações de espíritos que acontecem no lar de Frei Luís, instituição aonde eu frequento, aonde eu trabalho, aonde eu vivo, é o meu segundo lar, ao longo desses 40 anos. Por isso eu lhes digo várias vezes, não tem como eu voltar. Conversar com o espírito materializado, falando em outras línguas que o médium não conhece. Certa vez fui colocado, não sei se eu vou ter tempo, mas é tanta informação que nós já temos na nossa mente, que eu perco o controle. Uma paciente minha com câncer de mama, com metástase óssea disseminada, colocada ao meu lado numa reunião de materialização, sendo tratada por médicos espirituais materializados, conversando com outros médicos não materializados, mas se manifestando pela voz direta, em que você não vê o espírito, mas ouve a voz. Talvez foi o que aconteceu com a pomba e Jesus há 2000 anos, em inglês fluente. O médium mal fala o português, e uma frase, um inglês fluente que eu quase não conseguia acompanhar, mas uma palavra sendo repetida constantemente, wonderful, wonderful, wonderful. Eu aqui comigo, sentado ao lado da paciente. O que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente com câncer de mama com metástase óssea disseminada? Primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei ao Frederico, o médico que estava tratando a entidade chamava-se João Pedro, que é o líder dos médicos da falange de Frei Luís. E ele disse que tem uma escola de ectoplasmia no plano espiritual. Quando eu desencarnar, eu vou correr para a escola dele e vou ficar de joelhos na porta pedindo uma vaga. Paulo César, o que eles estavam elogiando de tão maravilhoso era a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, todos os tratamentos que vocês estavam colocando à sua disposição, ela estava aceitando com humildade, e aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Muito bem, tudo que aí está, eu comprovei, eu testemunhei. Então, eu acho que a mediunidade de efeitos físicos pode ter sido utilizada de alguma forma na microsimetria existente, nos túmulos, nos templos antigos egípcios, muitos construídos nas profundidades, como é possível, sem luz e no calor.
Sem luz, a intrigante microsimetria encontrada nos túmulos antigos do Egito, como seria possível essa prática em túmulos profundos, no calor do deserto, sem iluminação? Tochas? Impossível. Não tinha oxigênio para elas continuarem acesas. Reflexão da luz solar em espelhos de cobre ou bronze? Impossível. Então, eu levanto outra probabilidade. Muito bem. Os senhores estão vendo aí o porquê da colocação da ajuda pelos nossos historiadores modernos alienígena nessas construções. Eles perceberam em alguns túmulos o seguinte desenho. Muito bem. E compararam esse desenho com um tremendo refletor existente em alguns cassinos americanos que servem simplesmente como adornos, como enfeite. Mas quando eles viram a semelhança do que encontraram nas paredes dos túmulos antigos com o que nós já sabemos existir pela nossa tecnologia, eles acharam que a eletricidade era também conhecida pelos egípcios antigos. Evidentemente, não por eles, mas talvez por ajudas alienígenas que tivessem mostrado essa tecnologia aos antigos egípcios. Muito bem. Mas existe outra coisa, outra probabilidade. Eu coloco probabilidade. Hipóteses. A bioluminescência, que é o que acontece com os vagalumes, com os pirilampos, com os peixes abissais, porque possuem determinadas células denominadas fotóforos, onde uma reação química intensa acontece, em que a luciferina se conjuga com a luciferase e ocorre um fenômeno chamado bioluminescência. Muito bem. As reuniões de materializações são feitas na escuridão completa. Se eu estou na escuridão completa, como é que eu vejo uma entidade materializada que sai da cabine onde está o médium em transe? Porque quando elas saem, elas emitem luz do seu corpo. Os mantos de ectoplasma que são confeccionados e que cobrem a entidade também são luminescentes. Puxa, será que se eles conhecessem a mediunidade de efeito físico há 4.000 anos, a bioluminescência poderia ser utilizada para auxiliar a microsimetria através da mediunidade de efeitos físicos? Mais uma vez eu lembro, eu não estou colocando como certeza, como hipótese. Aqueles que me derem a honra da leitura desse livro, Alienígenas ou Médiuns, tirarão as suas próprias conclusões. Muito bem. Outra fotografia impressionante, tirada aí talvez no início do século XX ou final do século XIX, de uma médium emitindo uma luminescência astral. Amigos, irmãos, algumas das luminescências apresentadas nas reuniões de materializações, das quais eu participei, como, por exemplo, instrumentos bioluminescentes trazidos pelos médicos materializados, eram tão intensas que eu não conseguia enfrentá-las de frente. Eu tinha que virar os meus olhos, eu tinha que tapar os olhos, tamanho era a grandeza da luminescência que se desprendia dos espíritos materializados ou dos instrumentos que eles traziam consigo para tratar os pacientes que nós levávamos nessas reuniões. Por que a razão de reuniões tão raras e tão difíceis? Segundo as informações dos nossos amigos do plano espiritual, duas. Primeiro, a ação sobre pacientes portadores de doenças graves que a nossa medicina pode atuar. Pouco pode fazer, pouco pode atuar. Segundo, lampejos do que será a medicina no futuro. Lampejos científicos do que será a medicina do futuro, quando nós, médicos, seremos médiums. Teremos o nosso escrutínio do ADN desenvolvido, avaliado por profundos historiadores, e aqueles que apresentarem a genética mediúnica serão profundamente desenvolvidos por profundos estudiosos da matéria nas escolas médicas do futuro. Muito bem. E nessa evolução, nesse estudo que eu ingressei, na hora que eu fui escrevendo esse livro, Alienígenas ou Médiuns, eu fui percebendo grandes nomes da ciência, da história da humanidade, que funcionaram como médiuns. Nikola Tesla, um dos maiores cientistas da história da humanidade. Muito bem. Ele via os seus inventos no éter, como se fossem hologramas. Ele entrava dentro dos seus inventos, ele os via funcionando,
E quando ele saía daquele transe mediúnico, ele nem precisava fazer desenho, já saía inventando o que ele tinha que inventar. Um médium. Todos nós sabemos quem é. Só coloca a frase. A frase é suficiente. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Que silêncio é esse? Como é que ele alcançava essa verdade? A ponto de descobrir a teoria da relatividade, as ondas gravitacionais, há 100 anos atrás, e que só puderam ser comprovadas através de mais de 1000 cientistas atuando na fronteira da França com a Suíça? Então, que momentos são esses extraordinários, em que grandes revelações relampejam nesses cérebros devidamente preparados? Nós sabemos que há uma atividade mediúnica nessa situação. Grandes conquistas da humanidade vieram através da mediunidade, que ainda não é aceita pela ciência. Nikola Tesla é um exemplo, Einstein um outro exemplo, e a gente não tem assim limites para as nossas reflexões, para as nossas meditações. O que eu estou apresentando aqui? O Código de Hammurabi, o mais antigo código legal da história da humanidade. Há alguns relatos em escrita cuneiforme que quando o Hammurabi estava ditando o seu código de leis aos seus escribas, algumas vezes os seus escribas não o compreendiam porque ele estava falando em outras línguas. Seria esse um fenômeno de xenoglossia? Outras vezes, quando ele despertava desse transe e via o que ele tinha ditado aos seus escribas, ele não tinha conhecimento daquele texto que ele ditou. Mas eu não sei de onde veio isso, eu é que ditei isso para vocês? Então, mais uma vez, alguns desses pormenores do Código de Hammurabi, até hoje, são utilizados em alguns códigos legais das nossas civilizações. Muito bem, Dmitri Ivanovich Mendeleev, um dos maiores nomes da nossa química, no final do século XIX se descobria um elemento por dia, e os químicos desesperados querendo organizar tudo isso numa tabela, e ninguém conseguia, um grupo de elementos coincidindo com outros, ou se combinando com outros grupos, mas estão combinando com os terceiros, e alguns elementos não se combinando com nenhum dos outros elementos conhecidos. Alguém tem que botar isso numa tabela. E o Mendeleev, então, decide, e se tranca durante 3 dias e 3 noites no laboratório, na sua residência, e não chega a lugar nenhum. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, cai em sono profundo de cansaço. E quando está nesse sono profundo, ele vê a tabela periódica dos elementos pronta na frente dele. Desperta e a tabela periódica dos elementos está aí até hoje. E é capaz de prever qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Muito bem. E aí foi uma série de outros acontecimentos, como, por exemplo, os acontecimentos que levaram à Segunda Guerra Mundial. A gente vai percebendo aí que influência como o Steve Jobs. Steve Jobs, na adolescência, frequentava assiduamente uma igreja anglicana, até que aconteceu uma tragédia em Biafra, os meus contemporâneos devem lembrar, uma terrível guerra civil, e a revista Time foi até lá e fotografou mães magérrimas tentando alimentar seus filhos magérrimos, os seios caídos, sem leite, as duas morrendo de fome, mãe e filho. O Steve Jobs viu aquela fotografia, botou o jornal embaixo do braço, chegou na igreja: senhor bispo, Deus sabe que isso está acontecendo? O bispo tomou um susto: sim, sabe. E o que ele vai fazer? Nós não sabemos. Nunca mais Nikola Tesla entrou numa igreja. Muito bem, mas isso não deixou de ele ser conduzido pelo preparo pré-reencarnatório que naturalmente ele tinha, de trazer uma das grandes contribuições para a história da humanidade. Se nós temos hoje smartphones, se nós temos os nossos celulares aqui, que são computadores dentro do nosso bolso, é graças ao trabalho desse homem. Muito bem. Se eu tenho um médium de efeitos físicos em um determinado local,
Que quantidade de energia eu teria tendo 3, mesmo sendo crianças? Deixo para a reflexão de todos. Eu acho que o que aconteceu em Fátima, em 1917, foram fenômenos físicos orientados ou ajudados por nossos irmãos dos outros planos de existência e que foram de fundamental importância, não somente na história de Portugal, mas na história do mundo inteiro. Até hoje esses fenômenos são estudados e diante de tudo que eu tive a oportunidade de ver, de estudar, de pesquisar ao longo de todos esses anos, acho que, muito provavelmente, essas crianças devem ter sido utilizadas como médiuns de efeitos físicos e a energia fabulosa delas, emergente, pode ter sido utilizada pelos nossos amigos dos outros planos para acalmar o mundo que vivia naquela época, nos dias da Primeira Guerra Mundial. Eu deixo também isso aqui como forma de meditação a aqueles que nos derem a honra de ler esse livro, nos qual eu coloco 2 capítulos estudando esses fenômenos. Antes dos fenômenos de Fátima, havia o aparecimento de uma entidade chamada como Anjô, a elas e algumas outras crianças. E são citados em jornais da época, que as crianças se sentiam extremamente sonolentas e depois, por vários dias, esse cansaço também se prolongava. Ano passado eu apresentei uma imagem aqui do Jesus do Monte Tabor, acompanhado por 2 ou por 3 discípulos. 2 desses 3 discípulos em sono profundo. E ao lado de Jesus se materializou ou apareceu Elias e Moisés. Isso foi descrito pelo 3º discípulo que não dormiu, que não adormeceu. Eu indago sempre ao público, quando faço essas apresentações e toco nesse assunto, e pergunto, faço a seguinte indagação: quem de nós conseguiria dormir diante de uma cena, vendo Jesus ao lado de Elias e de Moisés? Ou será que aqueles discípulos não estavam dormindo, e sim sob ação de poderosas substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios, chamadas endorfinas ou encefalinas, com uma capacidade anestésica e analgésica até 200 vezes superior a qualquer morfina que você encontre no mercado, com uma vantagem: não leva à dependência química. Então, no meu pobre entender, mais uma vez nós estávamos diante de 2 médiuns de efeitos físicos que entraram em transe mediúnico, doaram a energia necessária para a materialização daqueles 2 espíritos e que foram vistos pelo 3º discípulo que não estava no transe mediúnico, que acometeu os outros 2. Eu acho que são informações que vão enriquecendo cada vez mais a nossa história, principalmente diante de algumas informações mediúnicas sérias e confiáveis de que nós estamos já recebendo 4 grandes correntes de espíritos altamente evoluídas chegando ao planeta. Primeira corrente, espíritos altamente desenvolvidos no ramo da engenharia, que trarão grandes novidades e invenções que serão benéficas a toda a humanidade e não somente a um grupo dos mais privilegiados. Segundo grupo, espíritos altamente voltados para o ramo da justiça, que é o que me parece que já está sendo observado no meu país, no Brasil. Terceiro ramo, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós todos sabemos o que está acontecendo, por exemplo, em alguns países orientais. Basta que você clique lá no Google e vejam crianças com 2, 3, 4, 5 anos já executando
sinfonias em piano e outros instrumentos musicais. Mas há uma quarta corrente, no meu entender, a mais importante de todas. Espíritos que trarão um grande poder na área da mediunidade. E se hoje nós somos 7% dos médiuns, segundo algumas pesquisas feitas pelos antigos soviéticos, nós talvez sejamos não somente 10%, mas 15, 20, 30, 40, 50% de médiuns encarnados. Os cientistas terão médiuns em suas casas. Os seus filhos apresentarão dotes mediúnicos. Então, eles não poderão mais se voltar ou voltar as costas e deixar de estudar esses fenômenos genéticos científicos que nós chamamos de mediunidade. Eu acredito que tenha sido parte do que nós tivéssemos trazido nessa oportunidade para trazer aos senhores. E me permitam, antes de terminar, ler uma passagem do nosso livro Alienígenas ou Médiuns, em que eu falo de um subcapítulo chamado A Missão Apolo. Alguns das observações e documentos da NASA e da CIA foram colocados ao público a partir de 2015 e 2016. O site chama-se OVNI, e que apresenta um artigo datado do dia 6/8 de 2016, intitulado Transcrição Oficial da Missão Apolo, que revela detalhes fascinantes sobre ETs. Muito bem. Dentro dessas revelações, eu cito algumas, as quais eu devo abordar na nossa apresentação de amanhã. Parte dos discos carrega tripulações, enquanto outros estão sob um controle remoto. Outra observação. Sua missão é pacífica. Os visitantes contemplam o assentamento desse planeta e o acompanham. Outra. Os visitantes são como os humanos, mas maiores em tamanhos. Não são pessoas reencarnadas na Terra, eles estão usando o termo reencarnação, mas vêm do seu próprio mundo. Os discos possuem um tipo de energia radiante. Vejamos o que aconteceu em Fátima em 1917. E atenção, eles não vêm de qualquer planeta, de acordo como usamos essa palavra, mas de um planeta etéreo que interpenetra o nosso e não é perceptível a nós. Vejam como a ciência está se aproximando das verdades reveladas em meados do século XIX Allan Kardec. Os corpos dos visitantes e também suas naves automaticamente se materializam ao entrarem na faixa vibratória da nossa matéria densa. Eu acho que nós estamos no limiar de grandes transformações, e serão essas grandes transformações trazidas cada vez mais intensamente de forma mediúnica que modificarão o caminho da humanidade. Nós passaremos de um planeta de sofrimentos que nós estamos aqui a presenciar para um planeta de regeneração. E nós temos uma importância grande nesse movimento. Basta que nós lembremos que não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. E os senhores estão vendo exemplos daqueles que me antecederam e daqueles que aqui estarão após mim, da profundidade, da seriedade, dos estudos que nós temos que desenvolver para chegar aqui até os senhores e trazermos essas informações. Muito obrigado e que Deus abençoe a família de todos.